Fala, contabilistas do meu Brasil, tudo bem? Aqui é o André Carvalho, trazendo mais um vídeo para vocês aqui na nossa playlist, né, pessoal? Dando continuidade aqui nos vídeos que a gente está trazendo sobre ICMS, tá, pessoal? Muito legal essa playlist aqui, tem já 7 aulas aqui gravadas. Se você seguir essa playlist da aula 1 à aula 7, você vai ter um panorama geral do que é o ICMS, tá? Então, clica aqui se você está gostando, deixa seus comentários, compartilha com a galera. Aí, se você também quiser curtir lá, seguir as nossas redes sociais, lá no Instagram, TikTok, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta, manda sugestão. E aqui embaixo, pessoal, no link do vídeo, tem os nossos produtos, tá? Se você é contador iniciante, quer uma mentoria que vai realmente te mostrar qual o caminho que você deve seguir, aqui é o lugar, tá? Clica aqui no link aqui embaixo, entra no nosso grupo do WhatsApp também para você sempre se manter informado dos nossos vídeos, tirar dúvidas. Mais de 500 contadores de todo o Brasil lá no nosso grupo, trazendo sempre informações pertinentes, tá? Então aqui é o local para o contador iniciante, aquele contador, cara, e agora? Vou montar meu escritório, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho várias dúvidas. Aqui você encontra a pergunta para várias dúvidas e também você tem total abertura e total disponibilidade para fazer as perguntas que você quiser. E o que é mais legal, tudo isso aqui 0800, tá, pessoal? Se você não curtir aí é porque, meu Deus, eu não sei o que fazer mais. Porque é 0800 grátis, 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 basta só curtir e compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Então, logo depois da vinheta, vamos lá para a aula 8. ICMS, substituição tributária, né? Ainda é isso. ICMS, substituição tributária ainda causa pesadelo em muitos contadores, então vamos entender um pouquinho sobre o ICMS, substituição tributária, tá? Logo depois da vinheta, a gente se encontra lá. Bom, pessoal, tela do meu computador agora compartilhada aqui com vocês. Eu vou abrir aqui o meu slide, né? E trazer para vocês aqui o ICMS substituição tributária. O que é o ICMS ST? Ah, muita gente ainda tem dúvida, então por isso que eu estou trazendo também essa aula sobre ICMS ST. Ah, André, mas eu já ouvi falar, tu já gravou um vídeo, um aulão, mas tem que estar sempre relembrando, pessoal, tá? Não tem jeito. Então, a pergunta clássica, o que é o ICMS ST? A gente pode definir, tá, pessoal, a substituição tributária, que significa aqui, ó, ST, tá? É igual a substituição tributária, como uma transferência de responsabilidade tributária do nosso legislador que atribuiu a um terceiro um vínculo de operação, obrigação e cumprimento ou pagamento do tributo devido. O ICMS-ST busca facilitar e tornar eficaz a arrecadação do ICMS, uma vez que esses tributos são considerados a composição da cadeia econômica das operações relativas à circulação de mercadoria, tá? Então, a gente trouxe aqui um exemplo ilustrativo, né? O que é, de uma forma simples, simplista, o que é o ST? Tem um carinha ali, que é a indústria geralmente, que ele vai fazer o quê? Ele vai falar, ó, eu vou recolher o ICMS por todo mundo, tá? Eu vou recolher aqui e quando o atacadista vender para o varejista, o atacadista já não paga mais ICMS. Quando o varejista vender para o consumidor final, o varejista também já não paga mais o ICMS. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, pagou o ICMS por todo mundo, por toda a cadeia, até chegar no consumidor final. Então o ICMS ST nada mais é do que uma retenção, vamos dizer assim, do ICMS lá na fonte, lá na indústria, tá? Então é mais ou menos, né, de uma forma simples, de uma forma bem explicada, de uma forma bem lúdica, para que vocês entendam. Quando falar ICMS ST, ah tá, teve um cara lá então que recolheu por todo mundo esse imposto. Então eu tenho que verificar se o meu cliente que é varejista, se esse produto que ele está comprando não é ST. Por quê? Porque se for ST, e na hora que ele vender, ele pagar o ICMS de novo, ele vai estar pagando o quê? 2 vezes, é uma bitributação. Então vamos olhar aqui no exemplo, ó. Uma indústria, tá? Ela vai pagar o ICMS próprio dela, normal, e vai vender aqui para o atacadista, ó, e vai recolher ST. Aí o que acontece? Esse atacadista, quando vender, ele já pagou o ICMS ST, então não vai cobrar do varejista, não vai recolher também. E o varejista a mesma coisa quando vender para o consumidor final. Então, o substituto, tá? O substituto tributário, que é quem paga o ICMS-ST, recolheu por todos os substituídos que estão aqui, ó. Contribuintes substituídos, atacadista, varejista
e o consumidor final. Ficou claro, pessoal, isso aqui para vocês? Se não ficou claro, manda a tua pergunta aqui embaixo. Se tiver com dúvida, pergunta, porque aqui a gente responde mesmo, tá? Você pode perguntar, pode ver aí nos nossos feedbacks, a gente responde todo mundo rigorosamente, tá? Então aqui, ó, a indústria, atacadista, varejista e consumidor final, tá? Objetivos da substituição tributária. Quais são os objetivos da ST? Evitar a sonegação por meio de facilitação e controle da fiscalização, forma de tributar em que o contribuinte substitui o outro no recolhimento do imposto devido, necessidade principal em fiscalizar uma parte da cadeia. Então, dessa forma fica muito mais fácil, porque o fisco ele vai apenas fiscalizar essa parte da cadeia aqui sobre o ICMS, que é o substituto. Ele não vai precisar fiscalizar os outros, porque já foi recolhido lá. Tá? Então a gente deixa aqui também para vocês o link, tá? Da fonte aqui dessas informações. Nota, atualmente o convênio ICMS 142 de 2018 dispõe sobre os regimes de substituição tributária, tá? Com o convênio ICMS 18 de 2017, que foi instituído o Portal Nacional da Substituição Tributária, tá bom, pessoal? Vou deixar o link aqui para vocês embaixo no vídeo. Definições do ICMS-ST. A definição dele é aquilo que a gente falou, ele visa facilitar e tornar mais eficiente a arrecadação, né, considerando que a cadeia econômica é composta por sucessivas operações, e ele antecipa a arrecadação tributária também. Então, para o fisco é muito melhor. Por quê? Porque o fisco recebe o tributo muito antes dele chegar no consumidor final, porque ele recebe lá na indústria. Tá? Lá na indústria, quando começou a criar o produto, a fabricar o produto, na primeira circulação desse produto, não chegou nem no atacadista nem no varejista, o fisco já recolhe, já recebe o ICMS, tá? Quais mercadorias são passíveis ao regime da substituição tributária, né? Então aqui, ó, o Ministério da Economia disponibiliza em seu site um anexo com informações sobre itens e operações que estão sujeitos ao regime de ST. Em anexo pode ser encontrado, esse anexo, tá? Pode ser encontrado no convênio ICMS 142 de 18, datado em 14 de dezembro de 2018, e também é importante você olhar no regulamento do ICMS aí do seu estado, tá bom? Afirma-se, portanto, neste convênio, no apartado do regime da substituição tributária, seção 1, cláusula 7, que os bens e mercadorias passíveis de ST são os identificados nos anexos 2 ao anexo 26 deste convênio, de acordo com o segmento em que se enquadrem, contendo a sua descrição, classificação, NCM e tudo mais, tá bom? Convênio ICMS 142 de 2018. Quais mercadorias são passíveis, né? Então a gente faz aqui um joguinho aqui, um mapa mental, né? O código do NCM do produto está listado no anexo 2 ao anexo 26 do convênio? Não. Então, não há incidência de ICMS-ST. Se está, qual a descrição do item? Está de acordo com a legislação vigente? Não. Então, não há incidência. Tá vigente. Então, o produto é segmento... O produto e segmento possui ICMS-ST na legislação estadual? Não. Então, não há ST. Sim. Então, o produto tem ST, tá? Então, isso seria um mapa mental para você entender esse sistema do ICMS-ST. Se você quiser esse material, eu vou disponibilizar ele para vocês logo que acabar aqui essa playlist, logo que a gente fizer a última aula, eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp. Então, é importante que você esteja lá no grupo. Clica no link aqui embaixo, tá? Então, aqui ele traz essas questões, tá? Ao instituir o regime da ST, os convênios e protocolos, bem como a legislação interna de cada UF, devem reproduzir os itens que implementarem, o SEST, o NCM e as respectivas descrições, tá? Tudo isso tem que estar em anexos, em regulamentos de fácil acesso e de fácil interpretação também pelos analistas, contadores e pelas empresas também, que são empresas obrigadas a recolher o ICMS-ST sobre aquela respectiva mercadoria, tá? O que é o contribuinte substituto, tá, pessoal? Responsável pela retenção e recolhimento do ICMS. É o contribuinte substituto, é o primeiro da cadeia. Quando recolher nas operações subsequentes
e diferença entre as alíquotas internas e interestaduais das entradas para consumo ou ativo imobilizado, tá? Em regra, esse contribuinte é o primeiro da cadeia, como a gente acabou de falar. Indústria ou importador. Por que o importador? Porque o importador também é equiparado à indústria, tá? Que se refere às operações subsequentes. E lembrando que se a indústria ou o importador estiver fazendo uma operação com ST, com uma outra UF, que geralmente é o que acontece nas maioria das vezes, é pago uma GNRE, tá? Calcula-se o ICMS-ST e a GNRE é paga para aquele estado de destino, tá bom? Substituto tributário responsável pelo recolhimento do tributo devido pelo contribuinte que praticou o fato gerador. Regra geral será fabricante, importador, arrematante de mercadoria importada, apreendida ou abandonada. Então, em regra geral, serão esses três sujeitos aí que serão as empresas, né, que vão ser substitutos tributários e que vão recolher o ICMS na primeira parte da cadeia ali tributária, tá? O que é o contribuinte substituído, né? Quem é o contribuinte substituído? Substituído, contribuinte que já recebeu a mercadoria com seu imposto recolhido antecipadamente, tá? Quando recolher, fica dispensado do pagamento do ICMS nas operações internas, tá bom? É muito bom ressalvar isso aqui, ó. Nas operações internas. Entretanto, nas operações interestaduais, fica passivo ao recolhimento. Então, o que acontece aqui nesse caso? Eu sou daqui de Rondônia, eu comprei uma mercadoria de São Paulo e essa mercadoria é substituição tributária. A fábrica lá em São Paulo pagou o ICMS, então, quando chegou aqui para mim, já chegou com o ICMS recolhido. Se eu vender essa mercadoria dentro de Rondônia, eu não vou mais pagar o ICMS. Agora, se eu fizer esse recolhimento, se eu fizer essa venda para fora do estado de Rondônia, eu perco totalmente ali a questão do ICMS-ST e tenho que fazer o recolhimento e pagar ST caso seja devido. Tá, André, e o valor que eu recolhi lá como substituído, o que eu faço? Aí você vai ter que pedir, junto à Secretaria de Finanças do seu estado, o ressarcimento do ICMS-ST pago na cadeia anterior, tá bom? Em regra geral, são os revendedores que trabalham com o comércio atacadista ou varejista, ou seja, que vendem mercadorias diretas para consumidores finais, tá? Substituído tributário, contribuinte que pratica o fato gerador, mas está dispensado do recolhimento do tributo, que será recolhido por terceiro vinculado na operação, na regra geral. Revendedor significa que ele é um atacadista ou não substituído intermediário e varejista, ok? Substituição tributária, fluxograma. Aqui nós temos aqui o substituto, responsável, paga o imposto sobre a sua operação. O substituído e o consumidor. Promove a saída sem destaque do ICMS, já retido e recolhido pelo substituto. Tá? E o substituto retém o imposto sobre operações subsequentes. Então, a substituição tributária nada mais é do que uma retenção do ICMS. Tá? Então, nós temos aqui de novo, ó, indústria, primeiro contribuinte, recolhe o ICMS devido pela própria operação e retém e recolhe o imposto devido por antecipação. Quando ele recolhe esse imposto, pessoal, automaticamente ele tem que somar esse valor no total da nota e o atacadista lá, o varejista que está recebendo essa mercadoria, automaticamente vai pagar e reembolsar a indústria por esse imposto pago lá na origem, tá? Então aqui nós temos outra cadeiazinha demonstrando, né? Ali o atacadista emite a nota fiscal para o varejista sem destaque do ICMS e o varejista também emite a nota fiscal para o consumidor final sem o destaque do ICMS. Então a cadeia toda fica completa e aí você tem que ter cuidado, você que é contador, olhar para o teu cliente esses NCMs, né? Olhar esses CFOPs, olhar essas mercadorias que entram com substituição tributária, para que quando o seu cliente venda essa mercadoria novamente, ele não pague de novo o ICMS, que aí caracteriza uma bitributação, tá? Não haverá retenção na fonte quando o fabricante importador vender para consumidor final, adquirente que utilizará como insumo de produção, quando a operação subsequente estiver amparada por isenção ou não incidência, outro estabelecimento do mesmo titular, transferências, outro fabricante do mesmo produto, de substituto para substituto não há retenção, e operação interestadual, salvo existência de protocolo entre o estado remetente e o estado destinatário. Tá? Isso aqui é uma coisa também que você tem que estar atento, tá? Se for uma operação interestadual, olhar se existe convênio e protocolo
entre estados, né? Porque se existir convênio e protocolo, geralmente existe a obrigatoriedade do pagamento da substituição tributária. Como calcular uma nota fiscal com substituição tributária, né? A legislação determinará o IVA, ou, como vocês quiserem chamar, MVA, que é a margem de valor agregado a ser utilizado em razão de cada natureza de produto. O IVA ou MVA significa margem de valor agregado, refere-se à porcentagem utilizada para calcular o ICMS-ST da etapa posterior atribuída pelo fisco. O que deve ser considerado para o cálculo efetivo do ICMS-ST são os respectivos valores, tá? Preço de venda, IPI, ICMS próprio, ICMS do estado, do seu estado, ICMS interno, e o MVA, a margem de valor agregado, tá? A legislação vai determinar o IVA ou MVA a ser utilizado em razão da natureza do produto, tá? Vai ser uma porcentagem utilizada para calcular o ICMS-ST da etapa posterior atribuída pelo fisco. Então, o substituto paga o imposto, né, sobre a retenção, retém o imposto sobre a operação subsequente, tá? Então, aqui tem um exemplo aqui, né, de cálculo da margem de valor agregado, conforme está disposto lá no artigo 8 da Lei Complementar 87 de 96, cláusula 10ª do Convênio ICMS 142 de 2018. Fica estabelecida a seguinte fórmula: valor da mercadoria, mais o frete, mais o IPI, mais outras despesas, mais seguro e mais a margem de valor agregado, tá? Então nós temos aqui, ó, preço unitário do produto, R$ 25,00, o IPI a uma alíquota de 5%, 1,25, valor do frete, 1,20, alíquota interna, 20%, e alíquota interestadual, 12%, e nós temos aqui uma MVA de 140%, tá? Base de cálculo da operação própria, 26,20, ICMS próprio, ICMS destacado, em nota fiscal, 3,14, que é 12% da alíquota interestadual, né? Então vamos ver aqui como é que fica a base de cálculo do ST, do ICMS-ST, sem o MVA, tá? Então fica aqui 27,45, valor da mercadoria, mais o frete, mais o IPI, tá? Base de cálculo do ICMS-ST, o MVA, 38,43, né? O valor ajustado com o MVA de 140%. Então a base de cálculo do ST ficou em 65,88. ICMS retido, 13,18. ICMS ST destacado em nota fiscal, 10,03. Aí o ICMS retido menos o ICMS próprio. Então esse aqui vai ser o ICMS ST destacado na nota fiscal, tá? Ficou entendido? Se não ficou entendido, manda sua dúvida aqui, que a gente depois também faz aqui um vídeo mais explicativo fazendo o cálculo passo a passo para você, tá bom? Então nós temos aqui, ó, MVA ajustado é igual a vezes B menos 1 vezes 100, né? Então isso aqui são as fórmulas, tá? Então o ajuste de MVA ele evita diferenciações de preço, tá? O MVA ajustado somente será utilizado em operações interestaduais, quando a alíquota interna da unidade da federação de destino for diferente da alíquota interestadual. Qual a diferença entre convênio e protocolo, tá? Só para vocês entenderem. Convênio é um acordo entre estados membros da federação e se dá quando é homologado por todos. Artigo 100, inciso 9º, inciso 4º do CTN, tá? O protocolo é quando o acordo é apenas entre alguns estados. Convênio é quando existe um acordo entre estados que é homologado por todos, então é um convênio. Protocolo é quando há um acordo entre apenas alguns estados, desde que não interfiram em outros, tá? Artigo 38 ao 40 do Convênio ICMS 133 de 97. Então nós temos aqui as legislações para vocês. Na forma estabelecida pelo artigo 100, inciso 4º do Código Tributário Nacional, os convênios celebrados entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são normas complementares das leis, dos tratados, das convenções internacionais e dos decretos, tá bom? 2 ou mais estados e Distrito Federal poderão celebrar entre si convênios e protocolos, estabelecendo procedimentos comuns, visando a implementação de políticas fiscais, a permuta de informações, a fixação de critérios para a elaboração de pauta fiscal, outros assuntos de interesse dos estados e do Distrito Federal. Aqui a gente traz também o convênio ICMS 81 de 93, tá? Que ele fala sobre algumas coisas mais importantes, né? Sobre as operações interestaduais realizadas por contribuinte com as mercadorias que se referem aos correspondentes convênios e protocolos. E aí ele fala o seguinte, ó,
pela retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado destinatário na qualidade de sujeito passivo por substituição, mesmo que o imposto já tenha sido retido anteriormente, tá? Então, o IVA ajustado se aplica nas operações interestaduais e consta no protocolo de cada produto. Então, a gente tem aqui o substituto São Paulo, substituído Minas e o consumidor final ali, tá? Substituto tributário, fornecedor, certificar-se se o NCM está no protocolo, calcular o ICMS com base no IVA, né, ajustado, e efetuar o recolhimento desse MST em GNRE em favor do Estado destino da mercadoria. Foi o que a gente falou ali também para vocês. Tá? A GNRE, se você quiser, tem um vídeo aqui explicando como é que faz o cálculo da GNRE, tá? Direito ao ressarcimento é quando você compra uma mercadoria com ST, mas só que você vai vender para fora do Estado. Então, automaticamente, você tem que pedir o ressarcimento aí do ST, tá? Se o contribuinte revender a mercadoria para contribuinte de outro Estado, sem protocolo e convênio, tá? Aqui, ó, não tem protocolo, não tem convênio. Então, a gente faz aqui o preço unitário, né? Faz todo o cálculo, MVA, 35%. Aqui, ó, base de cálculo é igual valor do produto mais frete, mais seguros e outras despesas. Base própria da operação. ICMS destacado em nota, 18%. Base ICMS-ST, base do ICMS-ST MVA, tá aqui, ó, 35%. ICMS-ST destacado em nota fiscal, ICMS retido, 280. ICMS retido menos ICMS próprio, então ele vai pagar de ST 91,67, tá? Então, trazendo aqui, se o contribuinte substituído revender a mercadoria para o contribuinte de outro estado. Então, aí você vai precisar analisar para ver se o teu contribuinte não tem aí, de repente, uma restituição, tá? Principais impactos do ICMS-ST em suprimentos e compras também, ó. Identificar para o fornecedor claramente a destinação do item adquirido, se foi para industrialização, revenda, consumo. Analisar no caso das aquisições para industrialização, se o fornecedor não está considerando o ICMS-ST no preço. E ainda tem aqui o DIFAL versus a antecipação, né? O diferencial de alíquota não deve ser confundido com a antecipação do ICMS. A antecipação do ICMS é devida quando a mercadoria destinada à revenda estiver enquadrada na substituição tributária e entrar no estado sem o cálculo do ICMS-ST. Neste caso, o contribuinte, ainda que optante pelo Simples Nacional, deve calcular o ICMS antecipação, observando as regras estabelecidas para a referida mercadoria. Isso aqui é aquele GARI, DARI, né, que o seu cliente paga, mesmo sendo do Simples, quando ele compra de fora do estado. Então, geralmente, por exemplo, aqui em Rondônia é 14%, né, o ICMS antecipado. Então, o contribuinte já paga ali na entrada. Então, por mais que não tenha ST ali, ou se tenha, mas o contribuinte é do Simples Nacional, ele acaba recolhendo o ICMS antecipado, tá? Então, o que a gente aprendeu? Aprendeu sobre o ICMS-ST hoje nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aí a gente vai trazer aqui na próxima aula. E última, eu creio. Deixa eu passar um pouquinho mais para frente aqui. As obrigações acessórias na próxima aula. Eu creio que seja a última aula desse tema de ICMS. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? A gente traz aqui uma parte mais teórica também, trazendo um pouco de prática, para que você tenha essa fundamentação, para que você consiga passar para o seu cliente esse cálculo do ICMS e IST, que é tão complicado, complexo, mas que não é um bicho de sete cabeças também, desde que você se aprofunde cada vez mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.